Quando uma continuação de 3 Espiãs Demais foi anunciada em 2022, 8 anos após o fim em 2014, fiquei preocupado com o que eles iriam fazer com as espiãs, pois na época havia notícias de que a nova série se trataria de um reboot, e nós sabemos que até hoje não houve um reboot que prestasse. Isso porque normalmente eles tentam levar a obra para a nova geração, subvertendo toda a essência do mundo e dos personagens para se adequar à nova realidade. Porém, na maioria dos casos, eles acabam obtendo baixo retorno da nova geração e um ódio completo da antiga geração, ficando num limbo, onde a obra não agrada a ninguém, e a insistência dos executivos atuais em ficar revivendo séries antigas, o que acaba com novas obras, além de fazer produções aceleradas que não dão tempo para que os produtores atuais se habituem com a obra que irão trabalhar, criando um desenho genérico sem essência nenhuma, o famoso desenho tipo casca vazia, roteiro ruim, animação ruim e uma ânsia de vômito ao longo do desenrolar da obra. Contudo, no ano de 2023, a animação foi adiada para 2024, 10 anos após o fim, e as notícias que antes falavam sobre um reboot para a nova geração, agora falavam de uma repaginada agradando a antiga e chamando a atenção da nova geração, algo que o próprio Gary Milne, produtor executivo da série, chegou a dizer em entrevistas, abre aspas, embora muitas coisas tenham mudado nesses últimos 10 anos, a ideia é inovar sem perder a essência ao tratar sobre amizade e irmandade e, claro, os desafios da juventude moderna que provavelmente é o público com maior consciência social que já tivemos. Então, estamos incorporando temas sobre o meio ambiente, o mundo online que eles estão, e isso torna os personagens realmente ricos e profundos. Espero que as pessoas fiquem entusiasmadas com os novos elementos e depois sejam realmente atraídas pelas coisas que conhecem e amam. Fecha aspas. É possível que o adiamento da nova temporada para 2024 fosse por causa da mudança de pensamento sobre o futuro da série, até porque desde o anúncio do adiamento em 2023 até a estreia em setembro de 2024, o reforço de que não se tratava de um reboot e sim uma continuação foi pesado. Os produtores sabiam o quanto era importante que os fãs antigos suprissem a base necessária para a tentativa de um sucesso na nova geração. A aposta dos produtores da série deu frutos para eles, pois já há notícias de que a 8ª temporada foi pedida pela HBO Max e a Cartoon Network, e que chega agora, em 2025. Após esse longo papo sobre a volta do desenho para as telas, e o desejo dos produtores de continuarem a série de onde parou, a pergunta que fica é, será que a série é boa? Sim, a série é boa. E não é só boa. Ela respeita e muito a obra original, sem medo de fazer referências às antigas temporadas, mesmo que elas tenham outro estilo de desenho. Isso acontece logo no primeiro episódio, com eles mostrando que a Mandy se lembrou de ter sido espiã em episódios anteriores, que simplesmente não vai servir para nada futuramente, pelo menos nessa temporada. Eles realmente cumpriram a ideia que tinham, mantiveram bem a essência do desenho original e adicionaram coisas novas. E claro, não é porque eles mantiveram a essência que não houveram momentos de estranhamento. Confesso que levei algum tempo para me acostumar com as novas dubladoras, e principalmente com o novo estilo de animação que trouxe elementos das animações orientais, principalmente em momentos de comédia. Mas conforme os episódios avançaram, essa estranheza causada pela nostalgia do desenho original acabou e eu pude aproveitar a nova animação que ficou mais bonita e mais fluida do que a antiga. Falando agora sobre as personagens, agora na 7ª temporada a Clover ganhou certo protagonismo em relação às temporadas anteriores. Antes, na maioria dos casos quem resolvia a situação era a líder, a Sam. Agora a Clover também resolve certas situações. Isso foi importante para desenvolver a personagem, que ainda é desastrada como antigamente, inclusive perdendo diversos apetrechos da UP ao longo do tempo, porém, ela resolver certas situações mostra a evolução que ela teve como espiã ao longo do tempo que ela esteve ativa como espiã. A Alex no original não chegava a ser largada às traças ou qualquer coisa assim, até porque os escritores sempre se preocuparam de dar tempo de tela para desenvolver cada uma das personagens. Entretanto, nesta 7ª temporada, a Alex foi a personagem que mais teve episódios para ser protagonista neles. No total, foram 5 episódios somente para a Alex. A espiã recebeu 4 episódios seguidos nessa 7ª temporada. Foi durante esses episódios que Alex tomou as causas sociais para a sua persona, mas sem ser uma persona insuportável por conta disso. Ao contrário da Alex e da Clover, a Sam não teve desenvolvimento nenhum durante esses episódios. No caso, os únicos 3 episódios dos 17 que ela atua como protagonista, ela é exatamente igual na 7ª temporada. O que mudou foi que agora ela programa jogos e gosta de jogar. Isso foi adicionado, mas você não consegue ver uma mudança significativa. A cena é igual àqueles personagens que nunca mudam e vencem sendo eles mesmos. Não que isso tenha tornado a personagem ruim, mas parece que ela foi deixada de lado pelos escritores. O que não aconteceu com a Sam aconteceu com a UP, que teve mudanças significativas. O nosso velho safado número 1, o Jerry Lewis, se aposentou da chefia da UP depois de diversos anos à frente da empresa de espionagem, sendo substituído por Zelina Lewis, a filha de Jerry que nós não sabíamos que existia até o momento. E algo que fica claro é que o nepotismo vive bem na UP. Houve também mudança na forma de se entregar os apetrechos. Agora não é mais entregue pelo chefe ou por um robô, mas por um personagem chamado Toby, que inicialmente pode parecer um personagem que serve apenas para essa função no roteiro, porém, no desenrolar da série nós percebemos que ele é uma muleta usada nos roteiros. Além disso,
houve também a mudança no ambiente onde as espiãs estão agora. Elas seguem na faculdade, mas ao invés de estar em Malibu, elas estão agora em Singapura, o que me fez torcer o nariz no primeiro contato, mas com o decorrer da série eu me acostumei com a cidade e até preferi essa mudança. Agora eu vou fazer um top 3 piores e um top 3 melhores episódios, respectivamente. Em terceiro lugar de pior episódio, fica o episódio 8, intitulado Super Lua de Queijo, que só não ficou em posição pior porque eu entendi o que eles queriam criar aqui. Porém, a criação não funcionou, pois o vilão é decepcionante. Ele não serve nem para fazer piada, ele fica num limbo. Ele não é nem um bom vilão para ser uma ameaça, nem um mau vilão para ser uma piada. Ele só é desinteressante. Em segundo lugar de pior episódio, fica o episódio 10, intitulado Os da Rus. Aqui nós temos o Blaine, que não fede nem cheira. Não serve para pegar o vilão, não serve para ensinar Alex e não serve para fazer romance com a Clover. Ele foi inútil no episódio. A Clover só serviu para ficar babando pelo Blaine. Essa piada foi o que salvou esse episódio de não ser o pior. Sun foi escanteada, mal apareceu durante a trama. Alex não estava dando a mínima atenção para nada e o vilão era fraco demais. Em primeiro lugar de pior episódio, fica o episódio 15, intitulado Vida Simples. Foi uma história preguiçosa, completamente destoante do que a temporada vinha se desenvolvendo até então. A vilã é muito ruim, ela não representa ameaça nenhuma, o crime dela não é nada demais para que a UP tivesse que deslocar uma força de espiãs para uma coisa que a polícia resolveria. A vilã é tão sem ameaça que as espiãs não fazem nada até os últimos minutos, além de ter uma criança muito irritante o tempo inteiro. Acabou o mau humor, é hora de falar de coisa boa. Em terceiro lugar de melhor episódio, fica o episódio 14, intitulado Mistério no Trem da UP. Aqui o Blaine faz alguma coisa pelo menos. Temos também o retorno da Britney, a personagem que nós queríamos como uma membra permanente e que outra vez não se torna uma membra definitiva. Aqui nós vemos a relação do Jerry e da Zelina, algo que foi bacana. E nós vemos também o quanto os segundos melhores agentes estão de distância para as 3 espiãs que nós amamos. Em segundo lugar de melhor episódio fica o episódio 4, intitulado Insetos Invasores Irritantes. Eu não estava dando nada por esse episódio, no entanto ele me surpreendeu. Não esperava que um vilão interessante como Sabercara seria apresentado logo no início da série. Foi uma boa surpresa. Ele serviu muito bem para mostrar a evolução das espiãs e como ele não foi detido pelas espiãs, nós ainda podemos esperar muito por parte dele. Em primeiro lugar de melhor episódio fica o episódio 17, intitulado Abóboras de Halloween. Não pouparam criatividade para fechar essa temporada. Desde abóboras possuídas por fantasmas até cientistas loucos que abrem fendas dimensionais. Uma beleza que só. Devo fazer uma menção honrosa para o episódio 16, intitulado Fedida Demais. Isso se deve ao fato de eu ter me impressionado com o roteiro ter conseguido tirar uma história tão divertida de uma fruta fedida do leste asiático, mostrando que eles não colocaram as espiãs em Singapura por acaso. Eles estudaram bem o local de forma macro, não se limitando a um trabalho básico. Foi incrível acompanhar o amor que os produtores dessa 7ª temporada colocaram nessa volta do desenho. Não somente a animação escrita, mas é como se a série nunca tivesse parado. Claro que há erros também, como eu citei nos meus comentários anteriores, e fico feliz de um desenho tão importante ser tratado com tanto respeito. Afinal, não é qualquer desenho. Foi o único desenho a conseguir 50% de audiência feminina sobre o desenho, algo que é muito raro. E aí, gostou do vídeo? Então compartilha com os amigos, veja mais vídeos, se inscreva no canal e até a próxima.